Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial. Nós estamos estudando Teologia Sistemática. Dentro de Teologia Sistemática nós temos várias doutrinas e nós estamos estudando uma dessas doutrinas que é a doutrina de Cristo, Cristologia. Já temos várias aulas lá no YouTube, aulas de Cristologia, e você pode acessar lá para você poder acompanhar. Hoje nós vamos estudar sobre a perfeita humanidade de Cristo. Nós já vimos na semana anterior sobre a união hipostática, a união das duas naturezas de Cristo, a humanidade e a divindade. E hoje nós vamos falar só sobre a humanidade e semana que vem sobre a divindade. Então vamos lá, Jesus é plenamente homem, 100% homem, a partir do momento da sua concepção, da sua encarnação. Um pensamento aí diz assim: a divindade de Cristo não impediu a realidade de sua humanidade. O desenvolvimento físico, a realidade das tentações, o sofrimento horrível na cruz. Hebreus 2:10 diz que ele foi aperfeiçoado através do sofrimento, o que o capacitou humanamente a ser tanto o sacrifício como o sumo sacerdote. Acompanhe o texto aí, diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus, quando o autor aos Hebreus e também o texto que nós fizemos a leitura no início, na introdução, quando nós vemos aí falando sobre Jesus sendo aperfeiçoado através do sofrimento, não quer dizer um aperfeiçoamento moral, até porque Jesus é santo, ele é perfeito moralmente, mas é no sentido dele ter experimentado no seu corpo, na sua vida, tudo aquilo que um ser humano experimenta. Ele, como Deus, ele sabia todas as coisas, conhece todas as coisas, mas ele, para ser um sumo sacerdote perfeito, se identificar conosco, o sumo sacerdote deveria ser um homem, experimentado na dor, conhecer os dramas das pessoas pelas quais ele iria interceder. Então Jesus, ele precisou experimentar todas as coisas que nós humanos experimentamos. Então, nesse sentido, ele foi sendo aperfeiçoado. É no sentido experimental, não no sentido moral. Experimentar a humanidade na sua totalidade, desde o seu nascimento, aprender a falar, aprender a andar, a ser amamentado, crescer, machucar o joelho, a suar, todas as etapas e todas as situações que um ser humano experimenta. E para ser um sumo sacerdote e sacrifício perfeito também. Ele deveria se identificar totalmente com o ser humano para ser um sacrifício legítimo para morrer em lugar do ser humano pecador. Então Jesus experimentou plena liberdade e, aliás, plena humanidade. A perfeita humanidade do Cristo encarnado, olha só o que diz aí. Negações da humanidade de Cristo são menos comuns que a negação da sua divindade. Por quê? Porque se você não injetar o fator divino na pessoa de Cristo, ele é somente um homem, apenas alguém extremamente bom e sábio. Porém, sendo apenas homem, ele não perturbaria tanto as pessoas com as suas declarações como faria sendo Deus homem. Contudo, os que podem afirmar rapidamente sua humanidade talvez não sejam tão rápidos em afirmar sua perfeita humanidade. Então, olha aqui, irmãos, nós não temos muita dificuldade no meio teológico, muito questionamento a respeito da humanidade de Jesus. Os principais debates teológicos, eles giram em torno da divindade. Jesus, de fato, era Deus. Então nós temos várias posições acerca disso. E existem muitas linhas de pensamento teológico
filosófico ou histórico, e esses pensamentos afirmam, dentro da posição deles, que Jesus não é Deus, o que vai contrariamente àquilo que a palavra diz, afirma, declara. Agora, sobre a humanidade, nós não temos muita dificuldade. A maioria das pessoas reconhecem que Jesus foi figura humana, histórica, historiável. Ele existiu. Existem registros, fora até das Escrituras, registros históricos que foram documentados por pessoas que não eram nem cristãs e que falaram sobre Jesus existindo como pessoa, ser humano. E muita gente classifica a pessoa humana de Jesus de várias formas: um homem bom, sábio, um mestre, um líder de uma seita religiosa, um homem que pregou o amor. Então existem várias facetas que as pessoas colocam acerca de Cristo como ser humano. Agora, qual que é o problema em relação a Cristo como ser humano? Quando começa o debate da humanidade de Jesus? Quando nós começamos a falar que Jesus, ele era homem, Deus, e ele era um homem perfeito, sem pecado algum. Aí existem vários questionamentos e várias dúvidas e vários debates e posições teológicas acerca disso, ok? A perfeita humanidade do Cristo encarnado. Vamos ver aí alguns aspectos que corroboram com a verdade bíblica de que Jesus, ele não era um fantasma, ele não era um meio humano, ele não era um quase ser humano como eu e você. Ele não era alguém, como diria pessoas do passado, hereges do passado, apenas uma casca humana, como se fosse um veículo de Deus. Ele não foi apenas uma caixa humana que recebeu Deus dentro dele. Não, ele era ser humano, como eu e você, e Deus. Duas naturezas numa só pessoa, nós vimos na semana passada. Então, textos e agora alguns pontos que vão argumentar sobre a plena humanidade de Jesus. Olha aí, ele possuía um corpo humano. Embora a concepção de Cristo tenha sido sobrenatural, vocês lembram? Ele foi gerado pelo Espírito Santo, a sua concepção foi miraculosa, não há precedentes na história humana, terrena, de um outro nascimento, de uma outra concepção igual à de Jesus. Ele foi gerado pelo poder do Altíssimo, do Espírito Santo, sobre o ventre de Maria, e ela, virgem, então concebeu o Cristo. Ele, apesar de ter sido concebido de uma maneira sobrenatural, ele possuía um corpo humano. Ele nasceu, vocês lembram da história do Natal? Em Belém, o bebezinho foi colocado na manjedoura, ele cresceu, ele teve que aprender a andar como o Deus do universo. É a pessoa de Jesus. É o paradoxo da união das duas naturezas, humana e divina. Ele aprendeu a não só a falar, mas a fazer tantas coisas que um ser humano aprende ao longo do seu crescimento. Ele se desenvolveu, ele foi ganhando maturidade fisiológica. Lucas 2,52 diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso era visível. Ele crescia na sabedoria, na compreensão, na sua natureza humana. Ele crescia no seu corpo físico, em estatura. Sabe aquela brincadeira de criança de colocar
um risco na parede e ficar comparando se cresceu ou não, verificando, avaliando como anda o seu crescimento de estatura. Jesus, não sei se ele fez isso, mas ele crescia como eu e você. Ele chamava a si mesmo de homem, principalmente o Filho do Homem. Ele possuía alma e espírito humanos. Olha aqui algo bem interessante, e eu gostaria de chamar sua atenção nesse ponto. Por quê? Muita gente não tem dificuldade em reconhecer que Jesus tinha um corpo humano. Só que parece que para a maioria das pessoas, ou para uma faixa de pessoas que pensam acerca da pessoa de Cristo, não tem tanta dificuldade em pensar sobre o corpo humano de Cristo, carne e osso, mas tem dificuldade de pensar que Jesus tinha alma e espírito, como eu e você, seres humanos, mente humana, na mesma pessoa de Cristo. Então, olha aí, a perfeita humanidade de nosso Senhor incluía uma perfeita natureza imaterial. O que é a natureza imaterial? É a alma e o espírito. Bem como a material, que é o corpo. Não que sua natureza humana tenha oferecido um corpo a Cristo, enquanto a natureza divina era formada de sua alma e espírito. Sua humanidade era completa, incluía tanto aspectos materiais como imateriais. Notem aí então, não é que o corpo dele emprestou apenas uma habitação, como se fosse uma casa, para o Espírito de Deus entrar nele. Não, ele tinha alma e espírito humano, assim como ele é Deus em espírito. É a pessoa de Cristo, o mistério que nós não conseguimos compreender. Ele era plenamente humano, como eu e você, para ser um representante legítimo do ser humano pecador. Mateus 26, 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus aqui no Getsêmani, antes de ser morto, ali na véspera da sua crucificação, naquele jardim, ele convida os seus discípulos para orarem e vigiarem com ele. E ele faz uma confissão ali. Ele externa a angústia da sua alma aos seus amigos discípulos. E ele diz o quê? A minha alma está profundamente triste. E aí ele não está falando da divindade dele, da natureza divina. Ele está falando da sua natureza humana, que envolvia a sua alma humana. Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz. Aqui é na cruz. Quando ele diz suas últimas palavras a Deus, o Pai, estando ele ali pregado na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Que versículo cheio de dramaticidade e de detalhes sobre a humanidade de Jesus, porque ele morre. A natureza humana de Jesus sofre com a morte. E ele, antes de morrer, de expirar, ele entrega o espírito dele. Que espírito é esse? Não é a natureza divina. Não, a natureza divina está presente em todos os lugares. Isso é impressionante. Nós estamos falando de uma pessoa que nós não imaginamos a complexidade de meditarmos sobre a grandeza de Jesus. Na sua natureza divina, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a natureza humana dele possui um espírito. E é esse espírito da sua natureza humana que ele entrega para
o Pai. Nosso Senhor sentiu fome, como eu e você. Alguns de nós sentem mais fome do que o outro. Criança, tem muita fome, adolescente. A gente se reúne com os irmãos, a gente fica sabendo aqueles que sentem mais fome. Mas sentir fome faz parte do ser humano, da vida humana. Nós, seres humanos, nós temos necessidade de termos o combustível para podermos viver, sobreviver. Então nós sentimos fome. E Mateus 4:2 diz assim o texto: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois então de passar um período grande sem comer, depois de jejuar, Jesus ele passou fome. Ele sentiu necessidade de comida. Ora, Deus não precisa comer. Deus é autoexistente, autossuficiente. Você procura lá a aula sobre os atributos de Deus em teontologia. Nós falamos sobre esse atributo da autossuficiência. Deus não precisa de nada fora dele para poder existir. Ele não precisa comer, não precisa beber água, ele não precisa de ar para respirar, como eu e você. Agora, Jesus teve fome, ele teve necessidade física. Então isso indica que ele se encarnou e a natureza humana de Jesus sentiu exatamente o que eu e você sentimos. Ele sentiu sede também. João 19:28 diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Isso aqui na cruz. Tenho sede. O Cordeiro de Deus, o Deus do universo, que criou a água, que criou os mares, os rios, ele teve sede. Aqui é uma expressão inequívoca da humanidade plena de Jesus. Necessidades fisiológicas, fome e sede. Ele se cansou. O Deus onipotente, soberano, que no Antigo Testamento a Bíblia diz que ele não se cansa, que ele não dorme, que ele nem cochila, conforme diz o salmista. Aqui nós vemos ele, quando assume a natureza humana em sua pessoa, ele sente cansaço. João 4:6 diz: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Pensa que é só você que fica cansado? Jesus, depois de uma longa viagem, caminhada, naquele tempo não tinha Uber, era a pé mesmo que eles caminhavam bastante. E ele chegando ali em Samaria para tomar água ali no poço de Jacó, foi quando ele encontrou com a mulher samaritana. O texto bíblico diz que ele estava exaurido das suas forças físicas. Precisava descansar. Ele também chorou. Ele estava sujeito às limitações humanas. Ele chorou, como eu e você choramos quando estamos tristes. Esse é um dos versículos mais lindos e o menor versículo da Escritura. Foi quando Jesus foi em Betânia, quando encontrou ali Maria e Marta, e ele então vê Maria e Marta, as pessoas ali chorando por causa da morte de Lázaro, e ele chora copiosamente, de maneira tal que as pessoas olham para ele e dizem: vede como ele o amava a Lázaro, que ele chora. A Bíblia vai dizer também que Jesus suava sangue lá no Getsêmani. São expressões típicas de um ser humano. Ele não era alguém como se fosse um anjo aqui na terra. Não. Ele experimentou plena humanidade. Ele experimentou sentimentos como o amor e a compaixão.
Mateus 9:36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Compaixão é se colocar no lugar das pessoas, é sentir o drama, a dor das pessoas. Ele foi tentado, daqui a pouco nós vamos falar sobre a tentação de Jesus, se ele podia pecar ou não. Mas só para expressar aqui que ele, como ser humano, ele podia ser tentado, como eu e você. Ele recebeu nomes humanos, o que o identifica como um de nós. A maneira como ele mais gostava de ser chamado, sabe qual era, irmãos? Essa daí, o Filho do Homem. Mais de 80 vezes a Bíblia, no Novo Testamento, faz referência a Jesus como o Filho do Homem, sendo que ele mesmo se chamava de o Filho do Homem. Esse nome liga-o à terra e à sua missão na terra. Filho do Homem, Barenosh, em hebraico, é uma expressão que vem do Antigo Testamento, do livro de Daniel, no capítulo 13. É uma figura divina, porque o Filho do Homem, na visão de Daniel, está no céu. Ele é um juiz que o Pai determina para julgar a terra. Ele está no céu, porém, esse Filho do Homem celestial, ele se faz homem. Ele se liga à terra, ele vem até nós. Ele é o Cristo, o Messias, o Deus encarnado. Ele também era o filho de Davi, título que o ligava ao seu antepassado Davi e às promessas reais que seriam cumpridas totalmente pelo Messias. É interessante, se você pegar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, Mateus vai começar com essas palavras, Mateus 1:1. Jesus, quando começa a falar da genealogia, o que ressalta também a origem humana de Jesus, dos seus antepassados. Quem tem antepassado? Não é o anjo, mas são seres humanos. Então, Mateus 1:1 começa dizendo que Jesus era filho de Abraão, filho de Davi. O Evangelho de Mateus quer mostrar Jesus como o rei, o Messias. E o Messias deveria vir necessariamente, conforme as profecias do Antigo Testamento, da linhagem de Davi. E Jesus era filho de Davi, no sentido de que ele vem da descendência de Davi, do seu lado humano, de Maria. Maria era descendente de Davi e José também. Então nós temos o título Filho de Davi, algo que o ligava ao seu antepassado. E então essas promessas sobre a vinda de um rei que se assentaria no trono de Davi, que deveria ser humano e deveria ser da linhagem de Davi, ao mesmo tempo que esse trono não teria mais fim, o que mostra que não deveria ser só homem, deveria ser Deus também, porque só Deus poderia sustentar um trono com poder e de uma maneira eterna, por ele ser eterno. Então Jesus, ele cumpre essa promessa da aliança de Deus com Davi, da vinda de um rei que reinaria para todo sempre, o Messias. Paulo o chamou de homem, 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o quê? O homem Cristo Jesus. Não é Maria, não é José, não é João, não é Pedro, não é Sebastião. Há um só mediador. Não existem mediadores, mediadora. Há um só mediador, um só entre Deus e os homens. A ponte entre Deus e os homens, que liga os homens a Deus, é Jesus Cristo, o homem. Ele se fez homem como nós. Através do seu sacrifício, nós temos acesso a Deus. Implicações sobre a perfeita humanidade de Jesus Cristo, ou Cristo encarnado.
Se Jesus não era um de nós, não poderia haver salvação. A validade e a aplicabilidade da obra realizada na cruz depende da realidade da sua humanidade, assim como a sua eficácia depende da genuinidade de sua divindade. Se Jesus não era um de nós, não poderia realizar o tipo de intercessão que o sacerdote deve fazer em favor dos que representa. Se Jesus era um de nós e foi tentado como nós, então pode nos compreender e nos ajudar em nossas lutas como homem. Então, pelo menos aí 3 implicações básicas a respeito da humanidade plena de Jesus Cristo. Jesus, conforme a palavra de Deus afirma, conforme os grandes documentos da história da igreja afirmam, os concílios, os credos, os grandes pensadores cristãos corroboram de que Jesus é 100% homem, ao mesmo tempo que 100% Deus numa só pessoa. Então, isso é importante porque se ele não foi um de nós plenamente, ele não podia ser o nosso Salvador plenamente. Se Jesus não foi um de nós, ele não poderia ser o nosso intercessor como sumo sacerdote, porque, como eu já disse, o sumo sacerdote deveria ser humano e deveria sentir as nossas dores. E Jesus, se ele não fosse um de nós, ele também não intercederia por nós e não nos compreenderia no sentido de nos ajudar nas nossas lutas contra as tentações. Mas porque ele foi sim tentado como nós, ele não só sabe que nós somos tentados e precisamos dele porque ele é onisciente, mas porque ele sentiu isso também quando esteve aqui nessa terra e como alguém que tem natureza humana. Agora, para nós terminarmos, vamos falar sobre algo que está ligado a essa perfeita humanidade de Cristo, que é sobre a sua impecabilidade. Era possível Jesus pecar? Não era? Eu já afirmo para vocês que era impossível que Jesus pecasse. Porque quando nós falamos de humanidade, nós falamos do pecado que entrou no mundo através de um homem, através de Adão. E toda a raça humana foi condenada. E a natureza pecaminosa foi transmitida. Nós vamos estudar sobre a hamartiologia, a doutrina do pecado, e vamos ver sobre isso. Não só a natureza pecaminosa foi transmitida desde Adão para toda a raça humana, inclusive para mim e também aí para você, como a culpa, a condenação, a culpa de Adão. Adão, representando a humanidade, falhou e essa culpa caiu sobre todos, a condenação entrou no mundo. E Jesus, sendo homem, se encarnando, como fica isso? Como que ele lidou com o pecado, com as tentações na sua plena humanidade? Vamos ver sobre isso e vamos terminar. Apenas algumas bases bíblicas sobre a impecabilidade de Jesus. O que é impecabilidade? É o fato de Jesus não poder pecar. Então, existe a posição da pecabilidade, Jesus podia pecar, porém ele não pecou. Existe a outra posição, que é a que nós cremos, da impecabilidade. Jesus, ele podia ser tentado, mas em hipótese alguma ele podia pecar. O testemunho dos apóstolos sobre a impecabilidade de Jesus. Jesus nunca pecou. Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, o quê? Sem pecado. Então já vão observando aí, esse texto é ótimo. Ele podia ser tentado, ele sofreu tentação, como eu e você, porém, ele não pecou. Outro texto, 1 de Pedro 2:22. Ele, Jesus, não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele foi o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem imperfeições, que foi oferecido diante de Deus para perdão dos nossos pecados. Ele não pecou, ele se fez pecado
por nós. Ele não cometeu nenhum ato pecaminoso. Ele não teve nenhum pensamento pecaminoso, nenhuma palavra pecaminosa. Mas ele se fez pecado no sentido dele receber a culpa que era nossa. Mas ele em si não foi imoral e não cometeu nenhum ato pecaminoso. 1 João 3,5, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Notem aí, Hebreus, nós não sabemos quem é o autor, ele fala sobre a impecabilidade de Jesus. O apóstolo Pedro e João, dois autores diferentes, também tratam sobre a impecabilidade de Jesus e homens que andaram com o próprio Senhor. Você quer conhecer a vida de uma pessoa, você começa a andar e a se aproximar dessa pessoa e você vai perceber que aquela pessoa que de repente você admirava, parecia tão perfeita, ela não é tão assim ilibada, ela tem imperfeições, assim como você vai conhecer também as qualidades. O testemunho do próprio Cristo, João 8,46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado se estou falando a verdade? Porque vocês não creem em mim? Jesus aí dando o seu próprio testemunho, então, perguntando, vocês podem me acusar de algum pecado? Vocês estão levantando coisas sobre mim? Ele falando aí sobre os líderes de Israel que o acusavam sempre, queriam matá-lo. Ele está dizendo, coloquem aí qual o pecado que vocês podem me acusar. Ele sabia, ele não tinha pecado e nem poderia pecar. O testemunho dos incrédulos, pessoas que não eram cristãs, discípulas de Cristo, mas que, vendo Cristo, foram profetas. Deus os usou a boca desses homens e colocou nesse registro o testemunho deles sobre a impecabilidade, a santidade, a pureza de Cristo. Mateus 27,4, e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importam, a responsabilidade é sua. O sangue inocente aí é o sangue de Jesus, que seria derramado na cruz, e que foi derramado na cruz. Ele pecou, aí no caso Judas, por ter traído alguém que não tinha pecado, e Judas Iscariotes bem conhecia a vida de Jesus. Podia testemunhar disso, sem dúvidas alguma. Eu pequei, ele não tinha pecado, mas eu pequei contra ele, eu traí, ele é sangue inocente. Lucas 23:41, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Aí os ladrões na cruz, ao lado de Jesus, um falando um monte de coisa, ofendendo Jesus, acusando Jesus, mas o outro ladrão que até pouco tempo atrás fazia o mesmo, ele se converte. Ele, nos últimos momentos da sua vida, ele tem um encontro com Cristo, ele se arrepende dos seus pecados. Jesus fala, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E esse ladrão, ele repreende o outro. Ele fala assim, a gente foi ladrão, a gente merece estar aqui na cruz. Cruz é pena de morte, é execução, método de execução de pena de morte para criminoso. Nós merecemos estar aqui, mas esse homem, ele não merece mal algum, ele não fez mal algum. Então, testemunho de pessoas. O debate sobre a impecabilidade de Jesus. Notem aí, há uma antiga discussão sobre a possibilidade ou não de Jesus cometer pecados em seu ministério terreno. O conceito de que Jesus não podia pecar se chama impecabilidade, non posse peccare, em latim. E o conceito de que ele podia pecar, mas não fez, se chama pecabilidade, posse non peccare, em latim também. Quem defende a pecabilidade de Cristo faz com base na afirmação de que, se ele foi tentado, é porque não poderia pecar. É porque poderia pecar, desculpa. E se isso não fosse possível, não poderia ser dito que a tentação foi real. Um defensor desse ponto é um teólogo sistemático, Charles
Hodge. Quem rejeita essa ideia e defende a impecabilidade, no caso eu, os batistas em forma geral e os reformados, refuta argumentando que a impecabilidade não anula o ato da tentação. Segundo esse ponto de vista, a impecabilidade não depende da ausência de tentação, mas da ausência de vontade de pecar. Já vou explicar melhor esse pensamento aqui. Então, o debate sobre a impecabilidade de Jesus está aqui, o lado do não posse peccare, que é da impecabilidade, Jesus não podia, em hipótese alguma, pecar, e do outro lado da pecabilidade, posse non peccare, que é a ideia de que Jesus ele podia pecar, porém ele não pecou. Ok? Sobre a impecabilidade de Jesus. Jesus viveu sem pecado simplesmente porque não pecou ou porque não podia pecar. São duas coisas diferentes. Dá uma pensada aí. O que você acha? Jesus podia pecar ou era impossível que ele pecasse? Pensa aí. Vamos refletir um pouquinho. Jesus teria sido passível de pecar, ou seja, ele tinha condições de pecar. Sua tentação foi genuína ou uma farsa? Se ele não podia pecar, se era impossível ele pecar, então a tentação foi o quê? Um teatro? Foi uma farsa? Satanás apareceu para ele no deserto ali, falou para ele transformar rochas, pedras em pães e comer, levou no pináculo, ofereceu os mundos ou os reinos desse mundo, e aquela tentação foi uma grande farsa. O que vocês acham a respeito disso? Já pensaram sobre isso? Vamos em frente aí. Franklin Ferreira ele tem esse pensamento. As tentações de Cristo foram reais, embora fossem insuficientes para vencê-lo. A natureza divina torna a pecabilidade impossível. O pecado não faz parte da natureza humana básica, mas sim da corrompida. Adão e Eva, antes da queda, e Jesus foram os únicos seres humanos puros. Jesus ele não teve a natureza humana corrompida como eu e você. O pecado faz parte da natureza humana corrompida. Jesus ele teve a natureza humana básica, original, pura, sem pecado. Então, eu vou explicar melhor isso aí, mas já vai formulando aí na sua mente essa posição de que Jesus ele não podia, de fato, pecar. Tentado sim, mas pecar não. A humanidade de Jesus era diferente da nossa no sentido em que ele não conhecia cobiça, pois ele não tinha natureza pecaminosa. Não era tentado de dentro para fora, mas de fora para dentro. Sofremos por resistir à tentação, mas ele sofreu por ser tentado. Você sofre quando você está resistindo uma tentação, você olha para alguma coisa que te chama atenção e você luta com maus pensamentos, você às vezes sofre por não cometer algum pecado que seu coração quer tanto, sua natureza interior quer tanto, é um sofrimento, é uma luta. Jesus não teve essa luta, por quê? Jesus ele não tem cobiça, ele é Deus, ele tem a natureza divina, santa, reta, então Deus não pode ser tentado nesse sentido, mas ele sofreu por ser tentado. O simples fato de ser tentado trouxe sofrimento para ele, porque ele teve que lidar com as tentações, com as coisas desse mundo. A tentação dele foi de fora para dentro, foi algo externo para dentro, não de dentro para fora, como é o nosso pecado, a nossa tentação. Lembrando que tentação não é pecado. Quando eu caio em tentação é que eu cometo pecado, ok? Então a tentação nossa é de dentro para fora, a gente já tem dentro de nós desejos, que a gente cobiça as coisas aqui fora. Jesus não tinha essa natureza dentro dele. Tiago 1, 13 e 14 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus
não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Eu e você somos tentados pela nossa própria cobiça, natureza pecaminosa. Jesus não tinha isso. Ele foi concebido como um ente santo no ventre de Maria, sem receber, então, a natureza pecaminosa. A humanidade de Jesus era diferente da de Adão, pois era fortalecida pela natureza divina. Nós não somos homem como Jesus. Ele é mais homem do que nós, ser humano mais do que nós, perfeito. A questão não é Jesus era como nós, a questão é, será que nós somos como Jesus? Não. Jesus é um homem perfeito, nós somos o homem, apesar de sermos seres humanos, nós somos seres humanos 2.0, nós somos seres humanos depois da queda. Ele é o ser humano pleno e ainda sua natureza divina reforçando sua pessoa e tornando-o incapaz de pecar. Jesus já foi gerado assim no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo e ele seria chamado, conforme diz aí o texto, de o Santo, Filho de Deus, sem pecado. O grande teólogo reformado Berkhof, ele diz assim: atribuímos a Cristo não somente integridade natural, mas também moral, ou perfeição moral, isto é, impecabilidade. Significa não apenas que Cristo pode evitar o pecado e que de fato evitou, mas também que lhe era impossível pecar, devido à ligação essencial entre as naturezas humana e divina, conforme eu acabei de falar, numa só pessoa, natureza humana e divina, natureza santa, pura, imutável de Cristo. Se ele pecasse, ele seria mutável, mudaria então aspectos da sua pessoa, a sua natureza divina, fortalecendo a sua natureza humana. Um pensamento de Wayne Grudem: se Jesus como pessoa tivesse pecado, implicando tanto a natureza humana como a divina no pecado, então o próprio Deus teria pecado e teria deixado de ser Deus. Lembra que Jesus é uma pessoa com natureza humana e divina, e se alguma coisa da natureza humana tivesse sido corrompido, como se Jesus tivesse pecado, comprometeria a própria pessoa de Cristo. Jesus não é duas pessoas, é uma pessoa em duas naturezas. O que uma natureza faz afeta a pessoa, foi a pessoa de Cristo que fez, ok? Então, se ele tivesse capacidade de pecar na sua humanidade ou pecado, isso afetaria ele próprio como Deus e teria deixado de ser Deus. Puro, santo, imutável, perfeito. Mas é claro que isso é impossível por causa da santidade infinita da natureza de Deus. Assim, se perguntarmos se de fato era possível Jesus pecar, parece que precisamos concluir que isso não era possível. A união de sua natureza humana e divina em uma pessoa o impediria de pecar. Olha só aí, dando sequência. Um dos objetivos da tentação de Cristo foi revelar que ele não podia pecar em hipótese alguma. Quem disse que a tentação, ela, no caso aplicando a Jesus, Jesus sofreu tentação total, como eu e você, ele sofreu no sentido maior até do que eu e você, porque nós muitas vezes caímos em tentação. Quem cai em tentação não sentiu a tentação no sentido pleno, porque caiu. Entregou os pontos antes da hora, não sofreu até o fim para resistir à tentação. Jesus resistiu até o fim, sem pecado. Quem não peca e teve a tentação é porque resistiu até o fim. Ele foi tentado, porém, não significa que a tentação era para provar que ele podia pecar ou não, mas era para provar que ele não podia, no caso, pecar. Ele era incapaz de pecar. Então, a tentação não era para provar que ele tinha a capacidade de pecar, mas que ele não tinha a possibilidade de cair em pecado. E isso não torna a prova sem sentido. Então a tentação não valeu, porque se ele não podia pecar, a tentação não teve validade nenhuma. Não, isso não torna
a prova, a tentação sem sentido. Se você passar o ouro pelo fogo como teste, o teste não é inválido se comprovar que o ouro é puro. Perceberam isso? Se existir impureza, o teste vai revelar. Agora, se o ouro passar pelo fogo e ali não revelar impureza, o teste não foi inválido. Foi válido porque comprovou a pureza daquele ouro. Quando Jesus passa pela provação e pela tentação, a tentação não foi inválida porque ele era incapaz de pecar. Não, foi válida porque provou que ele é santo, ele é incapaz, ele é o Deus homem sem pecado. É errado dizer que se ele não pudesse pecar, então ele era menos humano. O pecado não faz parte da essência humana original. O pecado é um intruso que entrou depois da criação do homem, perfeito, e corrompeu o ser humano. A humanidade de Jesus é perfeita. Ele não precisava ter pecado para ser considerado 100% humano. Então, entenderam isso? O pecado não faz parte do homem na sua criação original. Não é a essência do homem. Então Jesus ali, ele não precisa ter pecado, ser capaz de pecar para provar que ele era humano. O pecado é intruso, entrou depois na história da humanidade. Erickson, ele diz, mas uma pessoa que não peca é realmente humana? Se dissermos não, estamos sustentando que o pecado faz parte da essência da natureza humana, e o pecado não faz parte da essência da natureza humana. Deus não criou o homem com pecado, o pecado entrou depois. Então, quando Jesus ele não peca nas suas tentações, não cede às tentações, isso não diz que ele era menos humano. Não, ele é plenamente humano, mas sem pecado. Alguns então poderão perguntar, mas será que uma pessoa que não cai em tentação de fato é tentada? Ou uma pessoa que não pode pecar é totalmente humana? Aí, Franklin Ferreira, podemos argumentar que a pessoa que resiste à tentação conhece todo o poder da tentação. A impecabilidade de Jesus aponta para uma tentação muito mais intensa, não menos intensa. Alguém que cede à tentação não sente todo o seu poder, pois cede enquanto a tentação ainda não chegou à sua força total, não chegou ao seu extremo. Somente o homem que não cede a uma tentação, no que diz respeito àquela tentação em particular, é impecável e conhece aquela tentação em sua extensão. Já falei sobre isso. Então Jesus ele sofreu a tentação em toda a sua extensão, até o fim, mas não pecou. Se Jesus pudesse pecar, ele poderia ter frustrado todo o plano redentor traçado antes da fundação do mundo? Sim. Já pensou? Jesus vindo nessa terra cumprir o plano redentor traçado antes da fundação do mundo, mas ele com capacidade de pecar, e ele peca. Esse plano vai por água abaixo, mas porque ele era incapaz de pecar, ele se entrega, ele vem a essa terra cumprir perfeitamente o decreto de Deus de salvar o ser humano através da fé em Jesus. Se Cristo corria o risco de falhar, isso seria um problema para o cumprimento desse plano. E seria contrário à própria essência de Cristo, porque Cristo é perfeito. Se Jesus pudesse pecar enquanto esteve na terra, o que impediria de poder pecar enquanto estiver no céu? Já pensou sobre isso? Se na terra ele podia pecar, o que o impede de pecar hoje no céu? Se a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso mostraria então que Jesus, ele não é imutável, mas porque ele é incapaz de pecar, a Bíblia fala que ele é imutável, incapaz de pecar, então ele não podia, em hipótese alguma, quando ele estava na terra, pecar, e hoje também no céu ele é incapaz de pecar. As Escrituras afirmam claramente que Jesus Cristo jamais pecou de fato. Isso aí é uma conclusão. Não deve haver nenhuma dúvida
a esse respeito em nossa mente. As Escrituras, afirmam que Jesus foi tentado e que as tentações foram reais. Se cremos na Bíblia, precisamos insistir que a pessoa de Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, fica aí essa conclusão para nós encerrarmos esse assunto sobre a humanidade, sobre a impecabilidade de Jesus, duas coisas que ficam muito claras para nós. Se alguma coisa não ficou sobre a impecabilidade, essas duas são fatos. A Escritura afirma que Jesus nunca pecou, ao mesmo tempo que Jesus foi tentado de forma real. Então, nós vemos aí sobre a impecabilidade de Jesus. Tentado sim, porém sem pecado. E nós cremos, pelo que nós estudamos hoje, que ele não só foi tentado, mas ele também não podia pecar. Vimos sobre a impecabilidade de Jesus. Estude mais sobre esse assunto, tem muito para aprofundar. Espero que tenha ajudado você aí a compreender um pouco mais sobre a humanidade de Jesus e sobre a sua perfeição, a sua santidade, a sua impecabilidade. Um grande abraço, Deus abençoe você.